Bom dia, professores e alunos. O tema do nosso trabalho é Comigo Ninguém Pode. O nome popular é Comigo Ninguém Pode, mas o nome científico é Dieffenbachia. Ela é da família das aráceas. Ela é própria das Américas e de climas tropicais. As folhas têm manchas brancas, mas ela pode diferenciar conforme o ambiente onde ela está. Ela é uma planta muito fácil de se cultivar, por isso o nome é Comigo Ninguém Pode. Ela tem rápido crescimento e a reprodução pode ser por estáquia de galhos ou até por brotos dessas plantas. Uma planta bem rústica, podendo suportar quanto sol quanto sombra, e ela não se dá bem com encharcamentos. Agora nós vamos falar da organização estrutural e a localização das estruturas tóxicas dessa planta. Alguns pesquisadores pegaram diferentes partes da planta e produziram lâminas de acordo com a metodologia. Eles capturaram imagens com um fotomicroscópio. Idioblastos são células especializadas encontradas em todas as partes da planta. Elas portam ráfides de oxalato de cálcio. Essas ráfides são cristais em formato de agulha. Quando a planta é ingerida ou colocada sobre a superfície do olho, essas células arrebentam, ferindo a mucosa bucal e a ocular, causando inflamação e edema local. As ráfides e os monocristais foram encontrados na planta inteira, na raiz, no caule e na folha de Comigo Ninguém Pode. A beleza da planta a torna popular e famosa pelos frequentes relatos de intoxicação. Ingerida, os cristais de oxalato presentes nos idioblastos causam edema na garganta e asfixia. As enzimas proteolíticas contidas no vegetal têm teor alérgico. Fotomicroscopia. Como falamos antes, pesquisadores capturaram imagens com um fotomicroscópio. E nessas imagens que estamos vendo são das ráfides e monocristais de oxalato de cálcio. Casos clínicos e intoxicação fatal. Em um cão, constataram sinais de destruição ulcerativa e erosiva do tecido. Como sintomas, o animal primeiramente apresentou asfixia causada por edema na garganta. Os autores concluíram que a dubicaína, que é a substância presente na seiva que destrói as células através do processo inflamatório, seguido do edema, ocasionou esses sintomas e, consequentemente, a morte do animal por asfixia. Há uma grande discussão a respeito da toxicidade dessa planta. Uma vez que alguns autores afirmam que a planta é tóxica pela ação mecânica dos cristais e ráfides, outros já apontam a ação alérgica causada pelas enzimas. A cutícula que reveste a epiderme caulinar da Comigo Ninguém Pode é composta por cutina, um polímero ligado à parede celular composta por substâncias graxas ou ceras, que reduzem a quantidade de água perdida pela planta. Sabendo que a espécie necessita de quantidade moderada de água, a presença dessa cutícula torna-se essencial. Na imagem A, vemos os cristais e os ráfides da planta Comigo Ninguém Pode. Já na imagem B, vemos a cutícula, que se torna essencial para a água na planta. Já nessa ilustração, vemos a incidência de intoxicação por Comigo Ninguém Pode na veterinária. Como vemos, os cães e os gatos são os mais atingidos, pois a planta é muito utilizada em casas e esses animais são domésticos.
Os ruminantes e equinos são menos atingidos porque essa planta não é muito utilizada nos pastos, nos lugares mais abertos. Já nesse quadro, vemos o total de 51 espécies validamente descritas. Alguns exemplos nativos de Comigo Ninguém Pode, países, entre outros. Aqui temos alguns sintomas do envenenamento. A salivação excessiva, a sensação de dor intensa e queimação na mucosa bucal causada pela destruição do tecido, os edemas da glote, do lábio, da língua, do palato, as bolhas nas mucosas, o êmese, que são as náuseas e vômitos, cólicas abdominais, disfagia, que é a dificuldade de engolir, asfixia, dificuldade de respiração, diarreia, fotofobia, que é o contato com os olhos, e a alteração da função renal e a alteração neurológica em casos graves. Farmacocinética. É muito variável dependendo da espécie, da parte da planta que foi ingerida, da época do ano e do tipo de solo, entre outros. A dose tóxica. Em virtude da grande variedade de espécie, o tipo de solo, épocas do ano e partes do vegetal envolvida, torna-se difícil estabelecer uma dose tóxica precisa. O diagnóstico. O diagnóstico da intoxicação não é complicado. Podemos utilizar cicloplégicos ou esteroides moderados. Temos que se basear na história da exposição ao agente tóxico e no exame físico do animal ou da pessoa. Não tem laboratorial específico. Já o laboratorial geral, temos hemograma, eletrócitos e função hepática e renal. O tratamento. Devemos desobstruir vias aéreas superiores e administrar oxigênio se necessário. Monitorar sinais vitais e dar a hidratação adequada. A descontaminação. Devemos remover manualmente os restos de plantas em contato com a pele, boca ou olhos, não provocar vômitos e descontaminação cutânea com água ou soro fisiológico 0,9%. Descontaminação ocular com extensa irrigação com soro fisiológico 0,9%. Não existe antídoto ou algum tipo de remédio para dar. As medidas de eliminação não são indicadas. É de alta prioridade, após a ingestão dessas espécies tóxicas, a avaliação das vias aéreas, do trato gastrointestinal e da faringe. Administrar analgésicos, antiemétricos, anti-inflamatórios e antihistamínicos para o tratamento dos sintomas. Se houver exposição ocular, requerem analgesia e encaminhamento ao oftalmologista para avaliação da lesão e procedimentos cabíveis. Muito obrigado, alunos e professores. Esse foi o nosso trabalho sobre plantas tóxicas de Comigo Ninguém Pode. Obrigada. A seguir, vamos mostrar nossas referências.